Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 10 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 18. Um pulsar é uma estrela de nêutrons que gira rapidamente em torno de si mesma e emite um feixe de rádio, do mesmo modo como um farol emite um feixe luminoso. Recebemos na Terra um pulso de rádio para cada revolução da estrela. O período T de rotação de um pulsar é determinado medindo o intervalo de tempo entre os pulsos. O pulsar da nebulosa de Caranguejo tem um período de rotação T igual a 0,033 segundos, que está aumentando a uma taxa de 1,26 vezes 10 elevado a menos 5 segundos por ano. Letra A. Qual é a aceleração angular alfa do pulsar? Letra B. Se alfa se mantiver constante, daqui a quantos anos o pulsar vai parar de girar? Letra C. O pulsar foi criado pela explosão de uma supernova observada no ano de 1054. Supondo que a aceleração alfa se manteve constante, determina o período T logo após a explosão. O período de um movimento circular é igual ao tempo gasto quando o objeto em movimento dá uma volta completa, ou seja, o tempo gasto de um deslocamento angular igual a 2π radianos. A velocidade angular pode ser determinada dividindo o deslocamento angular de uma volta pelo tempo gasto nessa volta, que é o período. Então, ômega é igual a 2π sobre t. Como a aceleração angular é a taxa de variação da velocidade angular, ou seja, a derivada temporal da velocidade angular, se derivarmos essa expressão em relação ao tempo, vamos obter a aceleração angular. Observe que, se o período fosse constante, a velocidade angular também seria constante e a aceleração angular seria nula, já que a derivada de uma constante é igual a zero. Como o período está variando com o tempo, para derivar precisamos utilizar a regra da cadeia. Então, o alfa é igual a dw dt. Então, é 2π, que é constante, vezes a derivada de 1 sobre t, que é menos 1 sobre t ao quadrado. Mas como t é uma função do tempo, né, eu tenho que multiplicar pela derivada dt. Então, fica menos 2π sobre t ao quadrado vezes dt. Essa taxa de variação do período foi informada no problema, que diz que o período está aumentando, ou seja, o seu valor é positivo. Então, o dt vai ser 1,26 vezes 10 elevado a menos 5 segundos por ano. Observe que na expressão para a aceleração angular, no primeiro termo, a unidade do numerador é o radianos, uma vez que 2π é um ângulo descrito em uma volta. E a unidade do numerador é o segundo ao quadrado, já que o período é medido em segundos. Então, neste primeiro termo, já temos a unidade padrão de aceleração angular, que é o radianos por segundo ao quadrado. Isso significa que o segundo termo deve ser um número puro, sem unidade. Como o problema informou a taxa de variação do período em segundos por ano, precisamos expressar o ano em segundos para que possamos simplificar o segundo do numerador com o do denominador e a medida seja um número puro. No apêndice D do livro, vemos que um ano é igual a 3,165 vezes 10 elevado a 7 segundos. Substituindo na expressão, fica o dt vai ser 1,26 vezes 10 elevado a menos 5 segundos, dividido por 3,165 vezes 10 elevado a 7 segundos, que é o ano. Aí a gente pode simplificar os segundos, dividindo 1,26 por 3,165 dá 0,3981, e dividindo as potências, eu vou subtrair os expoentes, menos 5 menos 7 dá menos 12, então vezes 10 elevado a menos 12. Estamos escrevendo os resultados parciais com 4 algarismos significativos, um a mais do que a medida mais precisa informada. Substituindo essas medidas na equação para a aceleração angular, fica o alfa vai ser
o dw/dt, que é igual a menos 2π sobre o período ao quadrado, 0,033 ao quadrado, vezes o dt/dt, que é 0,3981 vezes 10 elevado a menos 12. 2π vezes 0,3981 dividido por 0,033 ao quadrado, é negativo aí, né? Fica menos 2.296 vezes 10 elevado a menos 12 radianos por segundo ao quadrado, que eu posso reescrever como menos 2,296 vezes 10 elevado a menos 9 radianos por segundo ao quadrado. A vírgula andou 3 casas para a esquerda e somamos 3 unidades ao expoente da potência. Escrevendo o resultado com 2 algarismos significativos, que é a precisão da medida menos precisa utilizada, ele se torna. O alfa vai ser menos 2,3 vezes 10 elevado a menos 9 radianos por segundo ao quadrado. Considerando a aceleração angular constante, podemos utilizar as equações válidas para esse tipo de movimento. Se o instante atual é o instante inicial, a velocidade angular inicial é ω0 igual a 2π sobre o período 0,033, que dá 190,3 radianos por segundo. No instante final, a velocidade angular será nula. Ω vai ser igual a zero, né? Queremos saber exatamente esse instante. Substituindo essas medidas na primeira equação da lista, 0, que é o ω, vai ser 190,3, que é o ω0, menos 2,296 vezes 10 elevado a menos 9, que é o alfa, vezes t. Passando o termo negativo para a esquerda, 2,296 vezes 10 a menos 9 vezes t é igual a 190,3. Então, o t vai ser 190,3 dividido por 2,296 vezes 10 elevado a menos 9. Se a gente fizer essa divisão aí, vai ficar 190,3 dividido por 2,296 dá 82,88. E esse 10 é menos 9, passando para cima, troca o sinal do expoente, vezes 10 elevado a 9 segundos. Como queremos o resultado em anos, a gente multiplica por 1 ano dividido por 3,165 vezes 10 elevado a 7 segundos, que são quantidades equivalentes nas duas unidades. Aí eu posso cancelar os segundos e o resultado vai estar em anos. 82,88 dividido por 3,165 dá 26,18. E 10 elevado a 9 dividido por 10 elevado a 7, eu vou subtrair os expoentes, 9 menos 7 dá 2, então vezes 10 elevado a 2 anos. Escrevendo o resultado com 2 algarismos significativos, ele se torna, o t vai ser 2,6 vezes 10 elevado a 3 anos. A vírgula andou uma casa para a esquerda e somamos uma unidade ao expoente da potência. O ano de publicação da 10ª edição do livro que estamos estudando é 2016. E vamos realizar o cálculo considerando este ano como base. O instante da explosão da supernova é t igual a 1054 menos 2016. Fazendo essa subtração aí dá menos 962 anos, né? Aconteceu há 962 anos atrás. Para converter para segundos essa medida, a gente multiplica por 3,165 vezes 10 elevado a 7 segundos, dividido por 1 ano, que são quantidades equivalentes nas duas unidades. Agora eu vou simplificar os anos e o resultado vai estar em segundos. Multiplicando 962 vezes 3,165, vai dar menos 3.044 vezes 10 elevado a 7 segundos, que eu posso escrever como menos 3,044 vezes 10 elevado a 10 segundos. A vírgula andou 3 casas para a esquerda e somamos 3 unidades ao expoente da potência. Utilizando novamente a primeira equação da lista, vamos determinar o valor da velocidade angular neste instante. Então, ω vai ser o ω0, 190,3, menos 2,296 vezes 10 a menos 9, que é o alfa, vezes o instante, que é menos 3,044 vezes 10 elevado a 10. Então, dá 190,3, multiplicando os dois números negativos dá positivo. Então, 2,296 vezes 3,044 dá 6,989. E multiplicando as potências, 10 elevado a menos 9 vezes 10 elevado a 10 dá 10. 10 elevado a 1.
Então dá 190,3, multiplicando por 10 aí dá 69,89. Somando esses dois números dá 260,19 radianos por segundo. Resolvendo a expressão que utilizamos no início da aula para a velocidade angular, agora para o período, teremos que o período t vai ser 2π sobre ômega. Então é 2π sobre 260,19, que dá 0,02414 segundos, que eu posso reescrever como 2,414 vezes 10 elevado a menos 2 segundos. Agora a vírgula andou duas casas para a direita e eu multipliquei pela potência 10 a menos 2. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, ele se torna o período t inicial vai ser 2,4 vezes 10 elevado a menos 2 segundos. 2,4 centésimos de segundo.